Nobres alunos, de volta agora para o nosso momento de avaliação. A disciplina Legislação e Ética Profissional, também chamada Ética e Cidadania, professor Eric Brasil, pelo CEPEP. Estamos aqui com a turma Eletrotécnica 19 de Itapipoca e vamos para o processo de avaliação. A avaliação ela poderá ser feita através de uma folha de caderno. Você escreve o que eu solicitei e envia para o meu WhatsApp privado. Mais importante, ou tão importante quanto a avaliação, é a identificação, nome completo e a turma de vocês. Porque, apesar dessa ser a turma 19, tem outros colegas de outras turmas aqui, não é? E, às vezes, tem colegas até de outros municípios. Então, vocês são Itapipoca 19, mas, às vezes, tem um colega lá de Camusim, não é? E, quando eu digo assim, é a turma referenciada. Eu sei que tem gente aqui da turma 17, por exemplo, não é? E por aí vai. Se tiver alguém aqui da turma 18, também se identificar, tá certo? E vocês poderão fazer dessa forma escrita, mas como eu falei, como anunciei antes, também poderão fazer da forma verbal. A partir desse momento, já tem alguns colegas inscritos aqui para fazer da forma verbal. O primeiro a falar será o Pedro Neto, o segundo a falar será o Paulo Silas, o terceiro será o José Ademir, o quarto a falar será o Nonato Filho, certo? E, na sequência, abre espaço para todos os colegas também se pronunciarem. Então, iniciando o processo de avaliação que eu solicitei, que foi um resumo geral da disciplina, dos conhecimentos aprendidos e apreendidos em ética, moral, direito, cidadania, código de conduta, tudo aquilo que a gente pôde observar na legislação, tudo aquilo que a gente pôde observar no transcorrer dessa disciplina, começando pelo Pedro Neto. Vamos lá, Pedro? Primeiramente, bom dia, professor. Bom dia a todos, né? Bom dia. Primeiramente, a gente começou falando sobre ética, moral e direitos, né, professor? No caso da ética, é o conjunto de valores universais e imutáveis. No qual a ética também, também a falar ética e virtude numa só, né? Porque você tem a virtude e é um belo exemplo de ética, né? Eu queria citar um exemplo de ética também em relação ao filme, no Rick lá. Isso ali dele foi uma virtude na qual ele teve ética, né? De ética e teve coragem de resolver empreender no pessoal do lixão, na qual nenhum brasileiro nunca teve essa coragem. Isso aí foi um belo exemplo de ética e uma virtude que já vem dele, né? Falar também de moral, que é um exemplo de hábitos, costume e cultura, que pode mudar de acordo com o tempo. Um exemplo, o que para muitos pode ser moral, para outros é imoral, de acordo com a cultura. Se a gente tem uma cultura aqui, para a gente é um ato moral, mas para as pessoas que vêm de outros países já pode ser imoral, né? Direitos. Direitos são normas, leis, regras, da qual devem ser cumpridas e devem ser obedecidos. Tem alguns exemplos aqui de ética também que eu já citei, né, professor? Que é Jesus Cristo, Moisés, Sócrates. São os exemplos fundamentais de ética na qual a gente deve se inspirar, que são esses, né? Também falando já citei virtudes, vícios, que é algo que degenera a pessoa, que escraviza, destrói. Tem vários tipos de vício, não é só o vício da droga, do álcool, também tem o vício da mentira, da covardia, da desigualdade, desequilíbrio, da diferença, tudo esse tipo de vício. Também falando sobre cidadania, né? Que é a prática de direitos e deveres de um indivíduo. O direito e o dever de um cidadão devem andar juntos, já que o direito de um cidadão corresponde ao dever de outro. Aqui, em relação à cidadania, também falar em relação ao filme aí, ao série, que não é exercido totalmente o direito de cidadania desse pessoal, né, do lixão, porque tem muita desigualdade em relação a eles. Eles não têm o direito muitas vezes não têm o direito de vir em um determinado lugar, são muito discriminados, tem muita desigualdade social em relação a eles. Eu acho que eles não são tratados muitas vezes por algumas pessoas, não por todos nós brasileiros, mas por algumas pessoas são tratados como um bicho, como não ser humanos. Então, eles aí são muito discriminados. Por isso que eu falei que
às vezes o brasileiro tem uma cultura, esse tipo de cultura é preconceituosa, porque já vem de muito tempo isso aí. A gente também falou, professor, das legislação, né? As normas, Constituição Federal, emendas constitucionais, que ela é uma pirâmide, que vem de baixo para cima, de cima para baixo, do menor para o maior e do maior para o menor, onde a lei principal do Brasil é a Constituição Federal. Nela, ela que comanda todas as leis do Brasil, desenvolve todas as leis do Brasil e ela é a Carta Magna, né? A lei fundamental do Brasil. Também foi tratado na aula, professor, sobre ética no ambiente de trabalho e assédio no trabalho. Entendi que a ética no ambiente de trabalho ela é tratada como já deve vir da gente de casa já, a ética da gente no trabalho. Se você é uma coisa em casa, você tem que ser na rua, tem que ser no trabalho e em todos os cantos. Já o assédio vai mais muitas vezes a gente pensa que o assédio só vai do empregador com a gente, mas muitas vezes, sem a gente perceber, a gente também comete assédio com o colega da gente, às vezes mesmo com o chefe da gente, eu mesmo me julgo, porque depois que eu vi essa aula, eu percebi que muitas vezes eu cometi assédio com colegas meus, às vezes com o meu chefe, sem estar percebendo que isso seria um tipo de assédio no trabalho, sabe, professor? Então, eu aprendi muito com essas coisas, isso me deu muita reflexão, principalmente esse lixo extraordinário, essa série aí que eu estou hoje, eu achei ela bastante interessante, porque ela mostra que devemos valorizar, temos muitas riquezas que não está naquilo que é sabe, bonito, que é belo, tem riqueza também nas coisas mais simples, nas coisas tipo nesse lixão. O que esse cara tirou desse pessoal? Hoje em dia ele mudou a vida de muita gente. Então, eu acho que o brasileiro ele deveria ser mais, como é que diz, dar mais valor às coisas que tem no seu lugar. Porque tem muitos brasileiros que eles não valorizam o lugar deles, vão buscar lá fora, em outros países, para aí sim poder valorizar. Nesse caso aí, vem um cara lá dos Estados Unidos para mostrar para o brasileiro que no Brasil tem muitas riquezas na qual eles não conseguem enxergar. É isso. Obrigado. Ok. Pedro participando muito bem, sendo muito bem avaliado aqui, né? Certamente terá um bom resultado, porque você provou aqui, né, na sua avaliação e conseguiu realmente aprender, desenvolver muito do nosso conteúdo. O próximo a falar vai ser o Paulo Silas, sendo avaliado aqui para a gente, o líder da turma, Paulo Silas Holanda. Eu deixei aqui minha câmera desligada, porque está dando um pouco de interferência aqui. Ótimo, tudo bem. Tudo bem, Paulo. Ver se melhora. Eu até ouvi as palavras do nosso amigo Pedro, e até parabenizar ele desde já por esse excelente resumo, né? Que ele falou só tudo, né? Do resumo da aula, né? Parabenizar nosso amigo aí, Pedro. Mas, para fazer a minha tarefa, eu vou fazer o meu resumo também, que é mais ou menos como o nosso amigo Pedro falou. Ética e cidadania, essa matéria foi muito importante, que nós aprendemos muito, né, sobre ética. Eu mesmo não sabia diferenciar a ética e moral, e o direito até sabia, mas ética e a moral eu já não sabia tanto diferenciar. Mas esses 2 fins de semana foi baseado nesses 3 pilares, né, ética, moral e direito, na qual a ética é o conjunto de valores imutáveis, tipo de virtudes, né? No caso, a verdade, coragem, é o que em todos os lugares nunca vai mudar. A verdade vai ser sempre a verdade, a coragem vai ser sempre a coragem, não tem como mudar. No caso da moral, já é mais costumes, né? Então, pode ser mudado de acordo com a localidade, com a sociedade, ela pode ser mudada. Já no caso do direito, são as leis e códigos regulamentadoras que regulam uma sociedade, né? No caso, tem muitas leis, no qual a maior é a Constituição Federal, né? Nós temos aí leis ordinárias, decretos, normas, né? Portarias, entre outras leis, né? Foi falado também das referências éticas, né? Qual Jesus foi um dos mais citados, até não só na aula de hoje, de ética, mas desde o começo, que é um grande exemplo, né, para ser seguido, para a gente seguir. Foi falado também das virtudes, dos vícios, né, que eu acho que pode ser até essas virtudes
como você falou, até explicou hoje, que o amor é uma virtude, né? Mas se não for feito, a gente temos que ter um cuidado, né? Para não aplicar demais, para não se tornar, não é nem um vício, né? Para não acabar prejudicando, né? Que foi muito bem explicado, você explicou hoje, usando este exemplo do amor, né? Aí tem vícios, exemplos de virtudes, verdade, coragem, justiça, exemplos de vício, mentira, covardia, injustiça. Foi falado também cidadania, né? Inclusive eu nem comentei o vídeo de hoje porque o tempo também não deu, o vídeo de hoje, mas já que aproveitando, falando do vídeo de hoje, que ali tinha vários cidadãos, né? Que, como foi falado, não tinham seus direitos, mas ali, como eu estava até comentando hoje, pensando, né, no intervalo, que uma das profissões mais importantes hoje, né, que a gente muito não dá valor, a gente passa desapercebido, que é os garis e os catadores, né? Uma das profissões mais importantes, muitos não dão valor, né? Aí foi falado também das legislações, normas e leis, né? Como foi falado já que a Constituição Federal é a maior, né? Maior das leis. Aí a parte do Código de Conduta, professor, eu não consegui assim pegar bem alguns pontos dos códigos, mas sei que existe agora, porque eu não sabia que existia também, mas depois eu vou procurar dar uma olhada direito para a gente seguir, né? O Código de Conduta, mais ou menos que eu entendi, é a forma correta, né, de o profissional exercer sua função, né, dentro dos princípios éticos, né? Esse é o meu resumo da minha aula. Muito bom, Paulo Silas, aí participando da nossa avaliação, pontuando também. Muito obrigado. Pela sequência, o José Ademir vai ser avaliado agora. José Ademir. Bom dia a todos. Bom dia. Não sei nem o que dizer com as palavras dos nossos dois colegas aí. O Pedro praticamente falou tudo, e o Paulo Silas também. Praticamente, a maioria que nós vamos dizer já disseram tudo. Mas eu vou fazer a minha parte. A cidadania e ética. Eu foquei mais nos 3 tópicos: ética, moral e direito, pegando um pouco da sociedade. A ética, todos nós sabemos que é uma virtude, é a verdade, é a humildade. Um exemplo muito claro, que foi citado em todas as aulas, não levando... e o nosso curso não é referente à religião, nem nada, é focar no nosso objetivo. Um exemplo muito claro foi Jesus Cristo, uma pessoa ética, de moral e também com direitos. Mas vou dar outro exemplo, saindo da religião. Teve um cantor que nasceu nos Estados Unidos, Akon. Acho que alguns aqui conhecem. Após lançar algumas músicas de 2014 para cá, acho que 2010 para cá, ninguém ouviu falar mais dele. Mas ele, só com a fama dele, a fama que ele fez com as músicas que fizeram sucesso, estava para ele ter ficado no chá, desfrutar da sua fama. Só que ele foi muito mais além. Ele pensou nos outros. Ele é um senegalês, nasceu nos Estados Unidos, mas tem sangue de senegalês. E começou a investir no país, no pessoal da etnia dele. E criou um projeto. Não sei, não pesquisei profundamente se o projeto já foi aprovado. Afinal, ele entrou em parceria com a ONU e está com um projeto aí para levar luz para o pessoal do senegalês, que não tem luz na sua casa. E ele foi, também, se eu não me engano, ele é representado, ele é uma figura popular no senegalês lá. Ele é uma figura da frente de lá. Ele fez parceria com a ONU e está responsável por aquela parte. Foi um caso muito exemplo de ética e moral. Referente à moral, culturas. A cultura aqui do Nordeste é totalmente diferente da cultura lá de Amazonas, do Rio Grande do Norte. São totalmente diferentes. Assim como o Pedro falou, em outros países, aqui a gente pode só dar um abraçozinho, um aperto de mão. Já em outro canto,
o cara já aceita a mulher dormir com o outro, e aí esse negócio aí é meio complicado aqui para nós. Mas é uma questão de moral. Assim como a gente foi falado, muitos anos atrás, os Atrapalhões era passado na Rede Globo. Hoje em dia já não passa, por causa que a sociedade evoluiu, a sociedade vai evoluindo. A ética, como ela é imutável, ela não muda, ela permanece. Já a moral vem mudando antigamente. Antigamente, o caboclo sentava a mão na mulher, não dava em nada. Hoje em dia, assim, encostar, meu pai da cadeia. E direitos. Os direitos, leis para o ser humano seguir. E, praticamente, quando a lei é feita, para mim, a moral também muda. Porque se a lei não é feita, continua a mesma coisa. A sociedade, ela convive com leis. Você se levanta de dia, sabe que tem aquela responsabilidade, sabe o que deve fazer e o que não deve. É uma lei muito clara que favoreceu muito Maria da Penha. Se não tivesse, as mulheres não tivessem corrido atrás de seus direitos, assim como o pessoal lá do Lixão foi passado no documentário, e o pessoal, isso não vai dar em nada, deixa para lá. Eles correram atrás do seu direito, criaram uma associação moradia, mesma coisa da lei da Maria da Penha. As mulheres correram atrás, foram em busca dos seus direitos e hoje está aí. Tem seu nome na sociedade e cresceram. Muitas das vezes, os pessoais que editam a lei se aproveitam dela para suprir a sociedade, para ficar acima delas. Um exemplo claro também do documentário, falando um pouquinho do documentário aqui que vai pegar em relação à sociedade, é que como o pessoal só debatiu dos lixão e não tinha um EPI, como o nosso colega falou, não tinha o manuseio do material para trabalhar com aquilo. Muitas das vezes a empresa sabe que ele só depende daquilo e subordinam. Muitas das empresas abusam, dizem, ou é daqui ou você não tem uma renda boa. O cara que já que eles dependem daquilo, eles sabem que tem que fazer aquele serviço, sabem que tem que fazer aquilo para ele correr atrás do seu sustento e de melhoras de vida. E se o governo não está nem aí, a sociedade tem que se reunir e correr atrás, fazer debates também, como foi fundada a associação, e correr atrás dos seus direitos. Como o Pedro falou, é praticamente uma profissão que nem a sociedade veja que é uma profissão boa, que o pessoal faz o serviço praticamente, e ninguém tem coragem, nenhum de nós aqui tem, praticamente nenhum de nós tem coragem de ir lá para o lixão e começar a trabalhar da armação do mesmo modo de vida deles. Eles são alegres, convivem com a sociedade muito bem. Mas vamos se resumir nisso, professor. Ok. Ademir aqui participando, pontuando também, colaborando, contribuindo e sendo avaliado. O próximo a ser avaliado será o Nonato Filho. Nonato, a palavra está com você. Primeiramente, bom dia a todos. Eu sou Raimundo Nonato de Holanda Filho, estudo da turma de Eletrotécnica 19 Itapipoca. E acho que eu vou focar principalmente no tripé, né, da disciplina, que se resume a ética, moral e direito. Eu acho, professor, que a ética é principalmente fazer a diferença, ser a diferença no meio da sociedade que a gente vive nos dias atuais. Porque muita gente precisa desse tipo de pessoa, tipo o vídeo que o senhor colocou, eles foram bem aproveitados com o pouco que eles tinham. Tipo, uma obra que chamou muita atenção minha foi, e que é uma das obras que mais chama a atenção dele também, do próprio artista, foi As Crianças Doces, né? Crianças de Açúcar. Porque foi feito de pessoas doces, pessoas simples, e ele soube aproveitar aquilo que elas tinham. E, na moral, se resume, eu acho que também se resume a tradição, acho que todo povo tem o seu costume, todo povo tem a sua ética, todo povo tem seu costume. E no direito eu acho que é saber ajudar um outro, poder ajudar quem precisa, receber o que se dá. Eu acho que um famoso ditado que se resume ao direito é aquele, se plantando que se colhe. Eu acho que um resumo bem explicado. E é mais ou menos isso que eu entendi e muito obrigado pelo momento de atenção. Obrigado, Nonato Filho, pela sua participação, sendo avaliada aqui com a gente. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no chat, certo? Para logo mais a gente abrir mais participações verbais.
Tem gente enviando avaliação para mim pelo WhatsApp? Pode. Tem gente participando aqui pelo WhatsApp, pelo chat, né? Também pode. E tem gente fazendo avaliação verbal. O Vinícius Alves. Vamos aqui avaliar o Vinícius, certo? O que eu aprendi sobre ética é que o modo de agir é que você, de 3 princípios, quero, devo, posso, decide. O Vinícius continua, moral seria os seus costumes. Vamos ver se tem mais informação do Vinícius aqui. Direito seriam as regras, né? Que devem ser seguidas. E é isso. Né? De alguma forma, o Vinícius participa aqui com a gente. Né? É uma possibilidade também essa participação através do nosso chat. Outro colega que tem participado, né? Paulo Silas está travando um pouco, sem problema, pode retornar. Mas o Romário vem contribuir aqui com a gente. Romário Salles Saraiva. Romário iniciando aqui com a gente a curso. Seja muito bem-vindo mais uma vez, né? Também poderá ser avaliado. E o Romário Salles fala, a ética tem a ver com o conjunto de valores, ele fala, valores morais, o bom, aquele ou aquele que deve ser seguido como espelho social, caminho a ser seguido, pensamento ou conduta a ser repetida, exemplos, aquele que atua conforme seus valores e os da empresa ou sociedade, não aceita fofocas e mentiras, tampouco desvaloriza ou prejudica os outros para obter posições melhores. Direito, segue regras de acordo com as normas estabelecidas pela sociedade. Moral, é ter conduta responsável, ter respeito pelos meus colegas. Romário aqui participa, também pontua na sua avaliação, certo? O Márcio dizendo que enviou para o privado a sua avaliação. Eu vou corrigir todos esses do privado posteriormente, mas ainda hoje, e no máximo amanhã, eu faço a tabulação de todas as notas, né? Mas vamos dar continuidade. Algum outro colega quer ser avaliado verbalmente? O momento é esse. Valdiano. Então, com a palavra, ligue o seu microfone. Valdiano vai falar. Bom dia a todos. Meu nome é Valdiano Alves da Costa. Sou da turma 19 e falar aqui um pouco que eu aprendi, né, a respeito de ética, né? Que a ética é um princípio que a gente aplica na vida da gente para que a gente possa se tornar um melhor ser humano, para viver ao meio à sociedade em união com os outros, fazendo aquilo que é correto, obedecendo às leis, procurando ser direito, né? Fazer aquilo que é correto. E, além disso, aprendi também que a moral são um conjunto de regras que ela varia com o tempo, dependendo da sociedade e do tempo, né? Ela vai mudando. Mas que a ética, ela nos ajuda a gente a compreender a moral, não ferir a moral do ser humano, do seu próximo, e também entendi que devemos buscar um melhor conhecimento para que a gente possa entender o princípio da vida da gente, porque nós necessitamos, se eu sou uma pessoa que sou ético, procuro ser ético na minha vida, na minha sociedade, né? Como eu já falei anteriormente, as pessoas que elas procuram seguir uma vida correta, honestamente, elas sempre vão crescer na vida. Não tem como, porque aquilo que você faz certo, você faz correto, as pessoas lhe aplaudem. E aquilo que você faz errado, as pessoas lhe condenam. Então, eu vi que
nós precisamos muito de ética, principalmente no nosso trabalho, né? Na profissão que nós estamos tentando alcançar essa profissão, né? E a gente procurar fazer aquilo que é correto, de acordo com as leis, com as normas, dependendo para quem você vai trabalhar, devemos fazer sempre bem feito, porque se por acaso acontecer um acidente ali no seu trabalho, a respeito da sua instalação, do seu projeto, mas ali se alguém for analisar aquilo, você fez de acordo com as leis, com as normas, então você não vai ter prejuízo, né? Mas já para as pessoas que fazem o que é errado, com certeza vai vir um grande prejuízo para ela. Então foi isso que eu entendi um pouco, que devemos sempre buscar fazer aquilo que é correto para que possamos crescer na nossa vida e alcançar uma profissão, né? Uma profissão onde todos vejam, onde que todos lhe apontem, como dizer assim, não, aquele cara ali, ele faz o trabalho dele bem feito, ele é um cara profissional, ele é ético e ele sabe viver no meio da sociedade e ele é uma pessoa bacana que trata todo mundo bem. Então, foi isso que eu aprendi, né, nesta aula. Um bom dia a todos. Muito bem, Valdiano sendo avaliado aqui por nós, né? Obrigado pela participação. Eu vou já encerrar essa reunião para reiniciar uma próxima, mas antes vamos olhar aqui o bate-papo, porque tem colegas ainda escrevendo. O Gleison Martins dizendo que também enviou para o privado a sua avaliação. Ótimo. Então, eu vou encerrar essa reunião e nós devemos entrar novamente em 2 minutos. Tá joia? Em 2 minutos, nós continuamos o nosso processo de avaliação. Até daqui a